Olá pessoal, tudo bem? Muita gente acha que fazer um pão é algo muito difícil, acha que é cheio de segredos. E a gente esquece que há poucos séculos atrás, fazer o seu próprio pão fazia parte da rotina de várias famílias, de todas as famílias na verdade, porque a gente ainda não tinha o processo de industrialização. Só depois da indústria que a gente começou a deixar de fazer algumas coisas. Mas fazer o seu próprio pão é algo muito delicioso, principalmente pãezinhos especiais, aqueles que a gente quer colocar algum recheio, aquele que a gente quer também incrementar com mais vitaminas, tendo em vista que hoje a nossa farinha de trigo ela não é tão enriquecida assim. Então, se você quer fazer um pão mais nutritivo, enriquecido com ovos, com manteiga, com leite, tá aqui uma receita muito boa e é uma receita que você não vai ter dificuldade para fazer. Muita gente diz assim, mas é muito chato passar aquele tempo sovando a massa. Para quem não tem muito tempo, a gente tem uma alternativa. Eu, particularmente, sempre faço assim. Eu nunca sovo a minha massa, eu sempre uso muito a batedeira. Então vamos começar. Vocês já viram aqui que eu coloquei um ovo. Coloquei 2 colheres das de sopa de manteiga. Você pode também substituir por meia xícara de outra gordura, como azeite, óleo de linhaça, óleo de gergelim. E também vou colocar 8 colheres de sopa de açúcar, porque esse será um pão doce. Se você não pode, você substitui por xilitol. Coloquei um sachê de fermento para pão. Você tem que lembrar que esse fermento é diferente daquele fermento químico que a gente usa para bolo. Ele é um fermento biológico. Esse aqui é o sequinho que vende no mercado, é mais prático. Coloquei 1 colher de chá de açúcar e vou colocar 300 ml de leite. Se você tiver leite em pó, você pode diluir em água. Se você não tiver o leite in natura, pode também substituir por leite em pó, gente. Não tem segredo, tá? Eu coloquei um pouco de leite, mexi e agora eu tô colocando mais um pouco do leite. Essa mistura aqui, ela não precisa ficar tão homogênea, porque eu vou levar a batedeira para bater. Vou colocar 600 gramas de farinha de trigo. Se você quiser usar a farinha integral, você também pode substituir, tá bem? Aqui eu já dei uma misturada e vou levar a batedeira para bater, gente. E o batedor que a gente vai usar é esse aqui. É o batedor de gancho, porque ele é próprio para massa pesada. Se você colocar outro batedor, você vai ter dificuldade para fazer a solva dessa massa, tá? Quanto tempo a gente passa batendo essa massa aqui? Eu passo de 5 a 6 minutos, tendo em vista que a sova que a gente faz à mão, ela deve ser feita em torno de 18, 20 minutos, ou seja, à mão eu vou sovar essa massa à mão por quase 20 minutos, é um tempo considerável. Considerando a velocidade da minha mão e da batedeira, então eu faço aí o meu cálculo, tá? Na minha cabeça, né, que não é nada matemática, mas que dá certo. Então eu passo de 5 a 6 minutos considerando a velocidade da batedeira. Na verdade, eu acredito que ela ainda é mais eficaz do que esses 20 minutos que eu uso à mão. Como a minha massa está muito ligadinha, isso pode acontecer, porque pão é assim, você vai observando ele, como é que essa massa vai ficando, vai se comportando. Como ele ficou ainda meio molhadinho, eu coloquei meia xícara de chá de farinha de trigo ainda, para que a massa não fique tão ligada. Se ela ficar muito mole, para modelar fica difícil. Se for um pão que eu vou colocar simplesmente na assadeira, não preciso modelar, a massa molinha fica boa. Então eu não preciso me preocupar muito em deixar essa massa muito mais seca, modelável. Mas como eu preciso modelar essa massa com a mão, então ela vai precisar ficar uma massa um pouquinho mais seca, não tão úmida, para que ela possa se descolar da batedeira, tá? Gente, enquanto essa massa vai batendo aí, eu queria só rapidamente falar para vocês aqui o porquê do nome do nosso canal. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Ele é um nome um pouco estranho, Famicaridades. Por que esse nome? De onde veio esse nome? Na verdade, esse é o nome de um blog que eu criei há muitos anos atrás. E o tema central dele era família, casa e utilidades. É uma revista feminina, então o objetivo do nosso canal é esse. Por enquanto, eu só tenho trazido basicamente vídeos de culinária, mas a nossa intenção é a gente discutir outros assuntos aqui, como homeschooling, sobre criação de filhos, sobre dicas para casa, tá bom? Então eu queria pedir para que você não esquecesse de
curtir, de compartilhar, de deixar o seu comentário, deixar a sua opinião. Ela é importante, sim. Eu dou uma olhada em todos os comentários e à medida que eu posso eu dou um feedback, tá certo? Então, se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, não esquece de se inscrever e também, se você puder, compartilha com seus amigos, compartilha com parentes da sua família, tá? São dicas muito úteis, são receitinhas que têm facilitou muito a minha vida e acredito que vai facilitar muito a vida de vocês também, tá bom? Como a massa ainda tá muito mole, eu não preciso mais colocar massa. Muita gente comete esse erro, acha que a massa tá mole e começa a colocar mais trigo. Não coloca, porque o movimento de bater também vai fazendo com que a massa ela se firme mais, com que ela fica mais ligada, porque o glúten vai desenvolver bastante, tá? O movimento que a gente faz aqui com essa batedeira é exatamente para que essa fermentação aconteça. Ela já inicia o processo de fermentação, dê a liga da massa e o glúten se desenvolva, o glúten é quem dá essa liga à massa, que é o contrário quando a gente vai fazer bolo. Bolo a gente não pode bater a massa, porque se desenvolve o glúten, a massa do bolo vai ficar dura. E aí eu já considerei que a minha massa tá boa aqui, ela ainda tá um pouco mole porque eu quero um pão mais leve. E aí eu vou colocar um pano, é importante que a gente coloque um pano, tá? Não é simpatia, é para que essa massa ela não deixe de respirar, então eu não posso botar uma tampa de plástico, tem que ser pano para que ela respire, mas que ao mesmo tempo ela possa fermentar. Então aqui depois de 1 hora eu deixei ela fermentando e ela tá essa massa bonita, olha como ela tá cheia de ar, os gases do fermento eles vão agindo na massa e vão proporcionando essa levedação da massa. E o sabor também fica muito bom. É um bolo muito saboroso. E aí eu coloco um pouquinho de farinha de trigo na mesa para não grudar, porque como eu disse, a minha massa ela não ficou totalmente durinha. Eu deixei ela mais suave porque eu quero uma massa mais leve. E aí eu uso o auxílio da farinha de trigo para me ajudar a modelar. Então por isso que eu sempre vou usar farinha de trigo aqui, para que ela não grude nem na mesa nem na minha mão, tá bom? Quando a gente coloca assim a mão, olha, fica uma massa muito suave. Você percebe como ela fica aveludada. E essa marca aqui dos dedos é porque ela tá bem fofinha e tá cheia de ar. Então é uma massa que a gente usa com carinho, tá? A gente vai manusear ela com carinho, não é com a mão pesada. É uma mão leve para que ela não perca essa fermentação. Outra coisa é que depois que a gente modela, a gente tem que deixar ainda uma meia hora ou 20 minutos, pode ser também, ela fermentando novamente, porque o pão vai crescer. A vantagem dessa massa aqui é que ela é muito econômica. Esse pouquinho de massa que eu fiz aqui vai dar muitos pães. Você vai ver quantos pãezinhos eu consigo fazer com 600 gramas de farinha de trigo. Se você pensar em custo-benefício, mesmo considerando o consumo de gás, ainda é muito melhor do que comprar o pão na padaria. Então, às vezes, a gente tá aqui sem coragem de ir atrás de pão e eu lembro que os meus filhos gostam muito desse pãozinho, meu esposo também, então eu digo, eu vou fazer o pão. E aí é um sucesso, não dura muito, com pouco tempo esse pãozinho já foi embora, tá? Já foi embora para a barriga do povo aqui em casa. E aí depois que eu modelei, eu fiz 2 tirinhas redondinhas, como se fossem 2 cobrinhas, e eu começo a cortar com 1 centímetro, 2 de espessura para fazer os pães. Muita gente pesa o pão, cada pãozinho, na balança. Primeiro que eu não tenho balança de cozinha e segundo que dá muito trabalho, leva muito tempo. Então, pra gente que é dona de casa, que tem N coisas para fazer, então eu acabo cortando no olho mesmo, busco cortar do mesmo tamanho, mas eu não peso. Como eu não tô fazendo de forma profissional, não é para vender, então não tem problema que um fique assim um pouquinho maior que outro. Eu vou provar agora essa massa, tá muito boa, pessoal. Uma massa aveludada, uma massa fofinha e uma massa muito saborosa. Ela é deliciosa, essa massa. E vocês podem ver aqui, ó, eu tive em torno aqui de uns 40 pãezinhos nessa leva que eu fiz, porque cada porçãozinha de pão aqui de massa que eu tenho, eu ainda vou multiplicar por 2, porque cada graminho desse, quando eu abrir agora no rolo, eu ainda vou cortar ele em 2.
Então você vê que é uma massa que rende muito. E os pãezinhos ficam num tamanho muito bom. Eles ficam aí num comprimento de 6 centímetros e por uma largura de 4 centímetros. Então é um pão grande, não é um pão pequeno demais, tá bom? Ele não é um pão grandão do tamanho de um pão francês, é um pãozinho, mas ele fica num tamanho excelente para o lanche da tarde, para você que também quer fazer aí um café com as amigas. De vez em quando a gente faz um café também com as amigas aqui. Eu ainda tô devendo esse pãozinho para as minhas amigas. Vou fazer, tá, meninas? E aí, ó, depois que você cortou aqui, você tá vendo como eu tô fazendo? Depois você enrola. É como se fosse um croissant, mas o corte é diferente, porque o croissant a gente corta aquele triângulo, né? Vou ficar devendo aqui a receita do croissant, é algo que eu quero fazer com a massa folhada. Amo massa folhada. E aí eu coloco na assadeira para ele já ficar modeladozinho. Você vai ver aqui que eu fiz um outro boleado à mão, só como se fosse uma bolinha. Mas eu não achei muito bonitinho, mas você pode também bolear assim, tá bom? Aí, a partir daí, a gente vai bater uma geminha de ovo, vai pincelar por cima desses pãezinhos. Eu já tinha modelado todos. E aí, gente, eu levei para assar em torno de 20 minutos e eu levei numa temperatura de 180 graus. E tá bonito o nosso pão, bem moreninho, bem bronzeado. Gente, valeu pela presença, valeu aí pelo like, valeu aí pela inscrição, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.